sobre complexidade de algoritmos, que é um tópico que vai usar bastante aquelas definições que nós vimos na última aula sobre notação O, a notação assintótica que nós estudamos na última aula, vai ser bem útil agora para analisar a complexidade de um algoritmo, ou seja, quanto tempo um algoritmo leva para executar. Então, essa primeira pergunta que tem aqui diz respeito a quando que um algoritmo produz uma solução que é satisfatória, certo? Então, vou pedir para vocês deixarem os microfones ligados enquanto eu estiver dando aula, para não ter interferência de sons, tá? Bom, então, quando um algoritmo produz uma solução satisfatória, primeira coisa, um algoritmo para produzir uma solução satisfatória, ele tem que necessariamente produzir uma solução que sempre é correta. Solução tem que ser sempre correta. Então, isso aqui é o mais importante. Então, o seu algoritmo precisa ser correto. Sempre precisa dar a resposta esperada, correta do problema. Isso aqui é o mais importante. Propriedade mais importante. Claro, nós queremos que o algoritmo seja correto, então produza a solução correta, mas queremos fazer isso de uma forma eficiente, consumindo o menor tempo possível. Então, o segundo ponto a ser observado aqui é que um algoritmo ele deve ter uma computação eficiente. Bom, mas aí entra a dúvida, como medir, como analisar a computação ou a eficiência, a computação eficiente de um algoritmo, quão eficiente é um algoritmo? Então, tem duas métricas que são possíveis para analisar a eficiência de um algoritmo, duas métricas básicas. Primeiro diz respeito à complexidade de tempo. Na complexidade de tempo, nós estamos interessados em contar, em saber quantos passos ou quantas operações o algoritmo efetua para resolver uma entrada qualquer de um problema. Então, dada uma instância qualquer de problema, por exemplo, no caso de ordenação, a instância é um vetor, uma lista de n inteiros naquele problema. Então, quanto tempo é necessário para ordenar aquela lista? Quantas operações o algoritmo tem que fazer para ordenar aquela lista? Então, isso aqui, a complexidade de tempo, diz respeito, então, ao tempo necessário para resolver uma entrada qualquer do problema. Ou seja, a complexidade de tempo é uma função do tamanho da entrada. Uma outra métrica possível é, ao invés de analisar quanto tempo o algoritmo leva para executar, em alguns contextos é mais interessante saber qual é o espaço que aquele algoritmo ocupa. Nesse sentido, nós estamos falando de complexidade de espaço. Então, na complexidade de espaço, a gente está interessado em saber quanta memória ou a quantidade de memória usada pelo algoritmo. Tá? Com quantidade de memória usada para se resolver uma entrada do problema, mesma situação. Para resolver entrada, uma instância qualquer do problema. Nesse curso, em particular, a gente está interessado mais em complexidade de tempo. Então, a gente nem vai falar, ou
acho que a gente vai falar sobre complexidade de espaço aqui, mas em alguns outros contextos, a complexidade de espaço ela tem relevância. Então, é bom que vocês saibam que isso existe, né? Então, a ideia é que, bom, existe complexidade de espaço e complexidade de tempo. Aqui nós vamos estar preocupados com complexidade de tempo, né? Atualmente, a maior limitação para a computação não é a quantidade de memória, mas sim, em geral, é o tempo necessário da computação. Muito bem. Então, a complexidade de tempo, ela é medida, né, uma propriedade que ela é medida em termos do número de operações são efetuadas pelo algoritmo. Então, aqui a gente vai contar em termos do número de operações básicas, tá? A gente vai ver o que é uma operação básica. Então, medida em termos do número de operações básicas feitas pelo algoritmo. Você já pode imaginar o que é uma operação básica, né? Então, uma operação básica, por exemplo, pode ser, dependendo do contexto, uma comparação de inteiros, saber se dois inteiros são iguais ou não. Comparação é uma operação básica. Uma soma é uma operação básica, uma multiplicação. Operações matemáticas simples são operações consideradas básicas do computador. Então, essas são as operações básicas que nós vamos contabilizar dentro dos algoritmos, dentro dos pseudocódigos que nós vamos ver hoje. Nós vamos contar esses tipos de operações. Então, vamos contar quantas operações de comparação são feitas, quantas operações de soma, multiplicação, e essa quantidade total é o número de operações básicas feito pelo algoritmo. E essa quantidade, ela, de certa forma, nos diz quanto tempo o algoritmo vai demorar para executar. E a ideia aqui é abstrair um pouco a questão do tempo de execução, separar o tempo de execução do algoritmo, que é algo que depende da máquina, que depende da tecnologia que ele vai rodar, separar isso do tempo da quantidade de operações, que é independente. A quantidade de operações é uma abstração que depende só do algoritmo. Independe da máquina, não tem relação com a máquina, não tem relação com a tecnologia por baixo que implementa aquilo. Então, por isso que essa abstração é interessante, porque não importa, assim, de certa forma, não importa a máquina que vai estar rodando, mas nós sabemos que aquele algoritmo vai executar um certo número de operações, e aí, dependendo da máquina, da velocidade da máquina, você multiplica aquilo pelo tempo gasto para realizar uma operação básica, e isso vai te dar o tempo total, uma estimativa para o tempo total do algoritmo, que o algoritmo vai executar. Só para, como informação, o tempo o tempo de um computador gasta para fazer uma operação básica, atualmente, ou pelo menos a última vez que eu li no livro, é de cerca de 10 elevado a menos 11 segundos, se é um supercomputador. Então, aquela operação básica leva essa quantidade de segundos, 10 elevado a menos 11, no caso do supercomputador, e no caso de um computador comum que nós temos em casa, isso é da ordem de 10 elevado a menos 8 segundos por operação básica, ou seja, computador comum, computador pessoal. Então, veja que o supercomputador ele é 1000 vezes mais rápido, cerca de 1000 vezes mais rápido do que o computador que nós temos. Certo? Então, isso aqui é só para dar uma ideia da ordem de grandeza de uma operação básica.
quanto tempo o computador leva para fazer uma operação de soma, multiplicação, comparação e assim sucessivamente. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? O chat está vazio, então acho Professor, que sim. eu tenho uma dúvida, mas acho que ela é meio besta. É só dessa última coisa que você falou aí dos supercomputadores. Tipo assim, hoje é mais comum, tipo, tem um grande número de supercomputadores no mundo ou ainda é meio escasso? Então, cada vez é mais comum, né? Cada vez é mais disponível acesso a esses supercomputadores, né? Por exemplo, Hum, vocês têm esses sistemas de computação nas nuvens, onde você submete o seu programa lá, ou um código que é executado na Amazon, digamos, que tem uns supercomputadores disponíveis. Então, é bem mais acessível do que era uns 10, 15 anos atrás. Onde, sei lá, a universidade tinha que comprar ela mesma o seu próprio supercomputador, um cluster dedicado, e hoje em dia isso é mais acessível no sentido de que, bom, as universidades ou muitos lugares não compram em si a máquina, mas compram tempo em supercomputadores que estão disponíveis na Amazon e outras empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, é bem mais fácil, assim, de conseguir acesso a esses supercomputadores do que era antigamente. Você tinha que comprar uma máquina inteira de milhares, milhões de dólares, e hoje em dia você compra pedaços de tempo na Amazon, que é bem mais barato. Então, esse sentido é bem mais fácil. Era isso a pergunta? Não sei se é. era. Obrigado. Nada. Beleza? Então, vamos, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns dos pseudocódigos, alguns dos algoritmos que nós vimos na última aula, né? Não sei, acho que travou aqui meu tablet. Espera só um minuto. Espera aí que meu tablet não está respondendo. Deixa eu tentar parar de compartilhar e eu vou voltar a compartilhar. Só um minuto. Beleza, consegui aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida, é sobre um conceito da aula passada que eu fiquei em dúvida fazendo os exercícios. É sobre as constantes C e K, do O grande, enfim, do O pequeno, se elas podem ser nulas ou negativas, se elas estão definidas nos reais, nos inteiros. Eu posso responder com mais detalhes no final da aula para você, mas as constantes a gente está supondo que são não nulas positivas, tá? Então, pode supor que elas têm que ser não nulas positivas. Tá bom, aí é dos Beleza? reais, no caso. Isso, reais positivos. Ok, obrigado. Não é por nada. Tá, agora sim. Então, aqui nós temos esse pseudocódigo, vocês devem estar vendo aí, o pseudocódigo do que a gente viu, acho que na última aula, na aula anterior, que é o código para encontrar o maior inteiro dentro de uma lista de inteiros, aí esses A1 até AN, um vetor de inteiros, uma lista de inteiros, a gente quer calcular qual que é o maior inteiro nessa lista. Então, o algoritmo simplesmente vai percorrendo cada elemento da lista e vai atualizando à medida que ele vai vendo um elemento cada vez maior. A gente atualiza esses elementos. Então, o que a gente quer contar aqui nesse pseudocódigo, nesse algoritmo, é quantas operações básicas são feitas. Então, a gente vai contar aqui as operações básicas, eu quero contar só as comparações, para simplificar. Então, vamos contar quantas comparações
são feitas nesse algoritmo para resolver o problema com a entrada com N números. Então, primeiro, tem uma comparação aqui, logo antes do loop for, desse loop, tem uma comparação que é feita aqui, que é a comparação para se iniciar esse loop, que é a comparação de verificar se o i é maior do que 2. Então, faltou eu definir aqui o i, né? Eu começo com i. Bom, eu posso colocar o i pelo menos 2 aqui, não tem problema. Mas, de qualquer forma, o for ele vai comparar, fazer uma comparação para verificar se o i é, de fato, maior ou igual a 2. Então, ele compara. Ele vai ser, né? Porque eu defini o i sendo assim, mas o computador não sabe, então ele faz comparação se o i é maior ou igual a 2, certo? Então, uma vez comparado, verificado isso, ok, aí então ele vai executar o for. O for é executado a cada iteração para cada i variando de 2 até n, ou seja, essa comparação aqui é feita uma comparação para saber se o i é menor ou igual que n, para cada uma dessas iterações que o algoritmo vai fazer. Então, para i igual a 2, 3, 4, até n, ou seja, ele vai fazer cerca de, cada vez que ele faz essa checagem do for, ele faz mais uma comparação, certo? Para cada uma dessas iterações. Depois, tem mais uma comparação que é feita aqui, né? Então, aqui tem mais uma comparação que é feita para saber se o max é menor do que o elemento que está sendo visitado naquele momento, que é o AI. Então, observando aqui que esse algoritmo ele vai executar esse for quantas vezes? Vai executar esse for cerca de n menos uma vezes, né? Exatamente n menos uma vezes. Bom, no pior caso, eu vou falar exatamente o que é pior caso, mas na verdade, em qualquer caso, o algoritmo vai executar esse loop for n menos uma vez. Para cada uma das vezes que ele executar esse for, ele vai fazer duas comparações, que é essa comparação aqui do for e esse if, a comparação do if. Então, são duas comparações feitas para cada vez, para cada iteração desse loop. Além disso, tem mais uma comparação que é feita anteriormente, né, que faz a comparação que eu falei que ele faz logo antes de entrar no for, né, para comparar se o i é maior que 2. A gente definiu o i como sendo pelo menos 2. Então, essa comparação vai ser verdade, mas não importa. Ele vai comparar. Vai fazer uma operação que vai comparar um i maior ou igual que 2. Então, o total de comparações feita por esse algoritmo é esse aqui, que é igual a 2n menos 1. Então, são 2n menos 1 comparações feitas por esse algoritmo. Então, onde que entra a noção de rotação assintótica? Na rotação assintótica, a gente não se importa com as constantes. Tem uma mão levantada, pode perguntar. Boa noite, professor. Eu Boa só não noite. entendi essa primeira comparação aí que você colocou. Tipo, por que ele compara se o i é maior ou igual a 2? Não é uma atribuição, não? A atribuição foi feita aqui em cima, mas como é que o algoritmo vai saber que o i varia de 2 até n? Ele tem que saber se o i é pelo menos 2, né? Como é que ele vai adivinhar isso? Ele precisa comparar, certo? Não, mas tipo assim, é porque eu não sei se eu tô entendendo o que significa esse igual a 2 dentro do for, no pseudocódigo, mas quando a gente faz isso dentro de uma linguagem tipo C, é uma atribuição. Ele só fala assim, o i começa com 2. Bom, talvez isso dependa da linguagem, mas eu estou contando aqui que o algoritmo, antes de executar esse for, ele verifica se ele definiu o i antes, né? Estou definindo o i antes aqui. Então, essa atribuição é feita antes. Então, eu estou contando que isso aqui não é uma atribuição, é simplesmente uma checagem. Então, eu não estou atribuindo o 2 ao i. Essa atribuição foi feita antes. Estou checando se o i é maior ou igual que 2. Então, é uma comparação. Mas, claro, isso não muda nada.
No final das contas, esse era o ponto quando eu estava falando sobre a notação O. Esse mais um aqui, tanto faz, mais um, mais dois, mais constante, um pouco importa. Por quê? Né? Já que você perguntou, isso me leva à noção de notação assintótica, né? A gente não, na notação assintótica, todas essas constantes multiplicativas, essas constantes aditivas, elas simplesmente somem, certo? Foi Eduardo que perguntou, né, Eduardo? Fui eu. Isso. Então, você está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Que essas mais um, menos um, conforme como você falou, isso não importa muito. Porque o que importa é que esse algoritmo todo, ele faz teta de n operações. Então, é isso que eu estou interessado. É o número assintótico de comparações. Se tem uma constante aqui que não é 2, que é 3, ou se aqui é mais 5, tanto faz. No final das contas, o que importa é a notação, a complexidade assintótica do algoritmo. Porque que nem você falou, se eu contar essa comparação a mais aqui que ele fez, contar se a linguagem faz essa atribuição ou não, então isso pode ser dependente da implementação, mas essa notação assintótica aqui, ela não vai mudar. Então, não importa como você vai contar esse algoritmo vai ser sempre teta de n, vai fazer teta de n operações, comparações, certo? Então, por isso que a gente estuda aquela notação assintótica, para essa ideia de contagem, para ela não fazer tanta diferença como a gente vai contar. Então, assintoticamente, esse algoritmo, então, ele faz teta de n comparações, o que significa que a complexidade. Desculpa, deixa eu escrever de um jeito mais. A gente diz que a complexidade de tempo desse algoritmo é da ordem de teta, vou escrever por extenso, teta de n, onde n é o número de elementos da entrada. Tá claro, Eduardo? Então, veja que se você contar ou não aquele mais um, tanto faz. O teta vai ser sempre o mesmo. Não entendi, obrigado. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Nessa ideia aqui. Tá, vamos fazer mais alguns exemplos, talvez as dúvidas vão aparecer na medida que for mostrando os exemplos. Mas veja que a notação O é exatamente, notação O e todas aquelas teta, ômega, todas as notações que na última aula são exatamente para limpar, digamos assim, o que realmente importa da função. Não me importa a constante, não me importa a constante multiplicativa, nem a constante aditiva. O importante é a ordem de grandeza daquela função. Então, a ordem de grandeza dessa função, que é essa função que eu estou falando, é o número de passos que esse algoritmo gasta para resolver um problema, é n, é da ordem de n, é teta de n, mais precisamente. Então, vamos ver mais um outro algoritmo aqui. Eu acho que o algoritmo está aqui embaixo. Isso. Então, esse também foi outro algoritmo que nós vimos na última aula, que é essa busca linear, né? E nessa busca linear, a entrada aqui são dois parâmetros dados, né, como entrada, que é um x, que é a chave, que é o elemento que nós estamos buscando, o inteiro que nós estamos buscando, e uma lista de n valores em inteiros. Então, qual que é a ideia? Né? Bom, a ideia aqui é a gente contabilizar também quantas operações de comparação são feitas. Tá? Então, novamente, a gente vai contar quantas comparações são necessárias para resolver uma instância qualquer do problema. Veja que aqui, nesse caso do algoritmo da busca linear, o número de passos que o algoritmo vai gastar vai depender da quantidade Bom, vai depender basicamente se o X está ou não está naquela lista, né? Então, digamos que o X fosse o primeiro elemento daquela lista. Então, é natural que essa busca linear seja muito rápida, que ela faça poucas comparações, porque como é o primeiro elemento da lista, ele vai percorrer
vai visitar o A1 na ordem aí, vai ver o x é igual a 1, então vai acabar esse loop while aqui, vai terminar de executar rapidamente, e aí o algoritmo já vai devolver a localização do x. Beleza? Então, o número de operações são feitas por esse algoritmo de busca linear depende da entrada, depende da instância do problema. Se o x que eu estou buscando for o primeiro elemento da lista, vai ser rápido. Se x vai ser, sei lá, uma certa quantidade de passos, certa quantidade de operações. Se for um último elemento, vai ser outra quantidade de operações. E se não for nenhum dos elementos, também vai ser outra quantidade de operações. Então, nesse sentido, a gente faz uma análise que é chamada de análise de pior caso. Tá? Eu vou definir exatamente o que é análise de pior caso, mas o que é importante aqui é observar o seguinte: vamos supor por um momento que x não está dentro dessa lista. Então, x não é igual a nenhum desses elementos. Tá? A gente sabe disso, o algoritmo não sabe disso. Então, quantas comparações o algoritmo vai fazer se a instância de entrada é tal que o x não está na lista? Né? Então, vamos contar agora quantas comparações. Então, veja aqui no while, tem duas comparações sendo feitas. Né? Esse i menor igual que n, e comparação que é o x diferente do ai. Certo? Então, tem duas comparações sendo feitas aqui para cada iteração do loop while. Além disso, tem uma comparação que é feita aqui no final. Que é a comparação que é feita no final. Então, o número de comparações, basicamente, vai ser quanto? Então, a gente tem... Na verdade, tem mais de uma comparação aqui. Bom, tudo bem, vamos aos poucos, tá? Então, são n posições. Vamos supor que x... Então, suponha que x... Desculpa. Suponha que x não pertence a essa lista. Então, x é diferente de todos esses AN, A1 até AN inteiros. Com essa suposição, quantas comparações o algoritmo vai fazer com aquela entrada, dada essa entrada? Então, vai fazer uma comparação aqui, mais uma aqui, e vão ser, então, esse loop, vão ser quantas comparações? Vão ser n comparações. Ele vai comparar 2n, na verdade. Então, vai ser 2n comparações esse loop. Só que, para ele terminar esse loop, ele precisa verificar que o i é maior do que n. Então, ele faz mais uma comparação para poder encerrar esse while aqui, que é compara se i é maior do que n. Certo? Então, é mais uma comparação que é feita. Além disso, tem mais essa comparação que é feita aqui. Então, tem mais uma comparação, então são 2n mais duas comparações. Comparações. Certo? Então, veja que, novamente, fazendo análise de complexidade, usando a notação assintótica que nós vimos na última aula, nós podemos concluir que a complexidade de tempo dessa busca linear, no pior caso, vou definir exatamente o que é pior caso, mas o pior caso aqui, nesse caso específico, é o caso onde x não está na lista. Esse é o pior caso para esse problema especificamente. Nesse pior caso, a complexidade desse algoritmo é de θ de n. Certo? Tem uma mão levantada. Pode perguntar, Gabriel. Professor, tipo assim, mas... Tipo, no caso do if ali, menor ou igual a n, por que que ele não vai comparar, tipo assim, se é menor que n e se é igual a n?
Tipo, o que vai fazer o computador fazer uma comparação só e não fazer duas? Não, comparação menor ou igual é uma operação básica do computador, né? Ah, tá. Ele sempre vai procurar só se tem algum maior. Não, é uma comparação básica. Menor é uma comparação básica. Então, são operações básicas, né? Então, supondo que o computador faz isso de uma vez só, digamos, Ah, tá, em entendi. tempo, certo? Então, Tá, algumas ok. suposições aí sobre o modelo. Beleza? Beleza, obrigado. Mas, de novo, se você considerar isso como sendo duas comparações, uma menor, estritamente menor, Não não vai faz mudar, né? diferença para Ah, tá, entendi. sintoticamente, tá? Vai Vai continuar mudar, o teta vezes teta n. vai continuar teta n. Essa é a Tá. beleza da notação assintótica, né? A gente Ok, foge, obrigado. abstrai. Beleza. Tem mais uma mão levantada? Pode perguntar? Opa, professor, eu fiquei na dúvida no número de comparações, é 2n mais um. Um desses mais um é do if e outro é de onde? Que eu não entendi muito bem. É para encerrar o while. Como é que ele vai saber que o while vai encerrar? Né? Se o x não pertence, ele precisa verificar que que o i é maior do que n. Então, ele precisa fazer mais uma verificação para verificar, mais uma comparação para verificar que o i é estritamente maior do que n, para poder Ah, encerrar o loop while. tá. Isso não é englobado pelas duas verificações do while, não? Não, né? Porque o i começa de 1, né? Então, ele vai fazer a comparação para cada um dos elementos da lista, então são n comparações. Para cada uma dessas comparações de i variando de 1 até n, ele vai fazer mais uma comparação que é o x diferente do ai. Então, são duas comparações para cada uma das n posições do vetor. Só que para decidir que, ok, já tenho que acabar o while, não tem mais a condição do while não mais é verificada, não mais está satisfeita, eu preciso fazer mais uma comparação para identificar que o i ficou maior do que n, né? Ficou estritamente maior do que n. Então tem mais uma comparação adicional aí. Ficou mais claro? Ah, sim. Não, acho que eu entendi, sim, agora. Beleza. Maravilha. Bom, não sei se a Gabriel quer perguntar mais alguma coisa ou esqueci a mão levantada. Oh, foi mal, esqueci a mão levantada. Beleza, tranquilo. Então, é isso aí, pessoal. Essa ideia aqui das comparações... tem mais duas, não. Tá. Gustavo? Professor, aí só para eu entender. Então, depois que o while chega no último elemento do vetor, aí que ele verifica que as duas condições dele não são verdadeiras, ele ainda faz mais uma comparação no final para sair, é isso? Não, ele não sabe que é o final. Como é que ele sabe que é o final, né? Ele precisa comparar. Imagina que é a última iteração desse loop, ou seja, que você acabou de fazer o i, fez i mais 1, e aí o i ficou igual a n. Como é que ele vai saber que o i ficou igual a n? Como é que ele vai decidir isso depois que você fez o incremento do i? Ele precisa comparar mais uma vez, né? Quando o i ficou maior do que n. Imagina que a iteração onde i é igual a n, e você faz i mais 1, ou seja, o novo i ficou n mais 1, né? Como é que ele vai saber agora que o i ficou maior do que n? Ele precisa comparar com n, certo? Então, além daquelas n comparações que ele fez ali dentro do while, ele precisa de mais uma comparação para saber que o i passou do limite, e aí para encerrar o while. Ah, entendi. Ok, Certo? certo, obrigado. Nada. Eduardo? Professor, eu não entendi por que a gente está usando θ para representar a complexidade de tempo. Ué, como assim? Não entendi, acho que é a sua pergunta. O θ é uma notação assintótica que nós vimos na última aula, que é para qualquer função, né? Aqui a função que a gente está computando é comparação, é o número de comparações, né? Querendo saber quantas comparações o algoritmo faz. De certa forma, o número de comparações, que nem aquela discussão inicial, diz respeito ao tempo, né? Você lembra do começo da aula que eu falei, cada operação básica custa tantos nanosegundos lá para ser, ou microsegundos, sei lá, 10 elevado a menos 8 segundos para ser efetuado. Então, de certa forma, contar quantas operações o algoritmo faz, a gente está contando quanto tempo ele demora para
acabar, né? Você concorda comigo ou não? Não sei se é bem isso que você perguntou, me desculpe. Não, concordo, eu entendi. Eu só não entendi por que que a gente está usando essa notação assintótica. Tipo, o que que significa eu dizer que. Por que que é isso? Eu não entendi, sabe, a relação da aula passada com essa aula, mas basicamente. A gente está querendo se livrar um pouco dessas constantes aqui, né? Que nem foi comentado antes, não sei se foi você mesmo que perguntou, que tem uma comparação a mais, uma comparação a menos, que a gente, dependendo de como você faz a contagem lá das comparações, pode ser que tenha um mais um, menos um, ou uma constante diferente aqui, certo? Dependendo de como você conta as comparações. O que a notação O e a notação θ e todas aquelas notações assintóticas que nós vimos na última aula, o que elas fazem com essas funções? Elas limpam a função, removendo, ignorando essas constantes que multiplicam o n e que somam ou subtraem, tanto faz. Certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa função aqui, 2n mais 2, ela cresce muito parecida, ou praticamente igual à função n. Não tem muita diferença, que essas constantes não fazem diferença. Tá? Então, é isso que quer dizer quando a gente usa a notação assintótica. A gente está simplificando a contagem para o que realmente importa, que é para a ordem de grandeza da função. Qual que é a ordem de grandeza do número de comparações que é feito aqui por esse algoritmo? A gente contou exatamente quantas comparações esse algoritmo faz, mas a ordem de grandeza aqui é o n. Quando o n cresce para 1 milhão, 1 trilhão, essas constantes elas pouco importam, certo? Então, essa ordem de grandeza é a mesma coisa. Então, essa ordem de grandeza, ela guarda o que importa para computar, para saber a complexidade do algoritmo, né? Então, é uma forma de simplificar a notação para a gente não ficar carregando essas constantes que não, no final das contas, que elas não são relevantes para o nosso contexto aqui, certo? E, em geral, elas não são relevantes. Tá? Então, a notação O, a notação sintótica que nós vimos na última aula é justamente para fazer esse processo de simplificar, para a gente poder comparar algoritmos diferentes, mas que, no fundo, eles têm a mesma ou não a mesma ordem. Então, por exemplo, esse algoritmo aqui é um θn. O outro, o anterior, também é θn. Então, esses algoritmos aqui, eles têm ordem de grandeza similares, eles têm complexidade de tempo similares. Muito embora o número de comparações desse primeiro algoritmo aqui é 2n menos 1. O número de comparações desse outro algoritmo aqui é 2n mais 2. Mas será que importa esse mais 3, esse menos 3? Acho que não importa, né? O que importa de fato aqui é a ordem de grandeza, que é o n. Então, do ponto de vista de complexidade de tempo, esses dois algoritmos têm o mesmo tempo de execução. São exatamente o mesmo tempo de execução. Certo? Não, entendi. Perfeito. Só fiquei agora com mais uma dúvida. Tipo assim, a gente poderia usar o O grande, por exemplo, então também? Já que ele faz a Sim, mesma sim. coisa? Claro, porque o que é o θ, né? O θ quer dizer que a função ela é limitada por cima e por baixo, né? Quer dizer que existem as duas constantes, né? Se uma função f ela é θ de n, significa que f de n é menor ou igual que uma constante 1 vezes n, maior ou igual que uma constante 2 vezes n, certo? Isso para algumas constantes 1 e 2, isso aqui tem que valer. Deixa eu modificar isso aqui para cá. Isso aqui para todo, tem que valer para todo n maior ou igual ou maior que um certo k. Então, o que eu estou dizendo com o θ é algo mais forte do que eu estou dizendo com o O grande, certo? O O grande, ele é algo mais fraco que o θ. O θ implica o O grande. Se é θ de n, então ele é O grande de n. O contrário não é verdade, sempre. Mas θ de n implica O grande de n. Entendi. Não, muito obrigado. Agora deu para entender. Agora eu fiz a Maravilha. conexão. Beleza. Tudo bem, pessoal. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Ou seguimos em frente? Tá. Qualquer coisa vocês me chamam aí. Bom, que nem eu estava falando para vocês, essa complexidade que nós fizemos a análise aí é uma complexidade de pior caso. Então, o que significa, né? Então, na análise de pior caso,
Na análise de pior caso, a gente está contando o número de operações que tem que ser feitas para garantir que o algoritmo vai gerar a solução em qualquer entrada, em qualquer instância de tamanho n. Então, a gente está dizendo, olha, não importa qual a instância que você vai dar para o algoritmo vai fazer, no máximo, θ de n operações. Certo? No pior caso, vai gerar, naquele caso específico da busca linear que nós contamos aqui, vai ser 2n mais 2, exatamente 2n mais 2 comparações. Então, no pior caso, seu algoritmo vai gastar esse tempo. Ou seja, qualquer entrada que você dê para esse algoritmo, ele vai gastar no máximo essa quantidade de passos. Então, é isso que faz a análise de pior caso. A gente está pegando qual é a computação mais longa, qual é a computação que gasta mais passos. Então, essa é a computação de pior caso. Então, só para deixar claro, então, isso aqui é o número de operações que são necessárias para garantir que o algoritmo vai gerar uma solução para qualquer entrada, para toda entrada possível de tamanho n, toda instância de tamanho n. Então, no pior caso, aquele número de computações, número de operações que o algoritmo vai fazer. Isso aqui, quando eu falo de análise de pior caso. Uma outra forma de fazer análise de algoritmo é a análise de caso médio. Então, na análise de caso médio, a gente vai computar, então, qual é o número médio de operações que o algoritmo vai realizar para resolver as instâncias de um dado tamanho n. Então, a gente vai, na análise de caso médio, vai computar a quantidade média de passos que o algoritmo vai executar. Então, aqui vai ser o número médio de operações que são realizadas para resolver todas as entradas possíveis de tamanho n. Ou seja, aqui a gente tem interessado qual que é o número médio de passos que o algoritmo faz para resolver uma instância qualquer de tamanho n. Então, essa análise aqui, ela é, em geral, mais complicada de ser feita do que essa análise de pior caso que nós fizemos. Então, fazer análise de caso médio é um tanto mais complicado. Mas vamos fazer um exemplo aqui usando o mesmo algoritmo de busca linear que nós fizemos, que nós analisamos agora há pouco. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Eu vou até copiar o algoritmo lá de busca linear, só para a gente usar como referência aqui. Então, vou pegar o mesmo algoritmo lá, copiei, colei o algoritmo e tal. Eu vou limpar um pouco essas que tem aqui. Certo? Tá. Então, esse é o mesmo algoritmo de busca linear. Agora nós queremos fazer uma análise desse algoritmo, uma análise de complexidade desse algoritmo
não no pior caso, mas no caso médio. Então, para fazer essa análise, vamos considerar algumas observações. Tá? Vou colocar de cor verde as seguintes observações. Então, imagina que a gente tem então essa entrada x, né? E esse vetor. Então, um número e um vetor são dados como entrada. Vamos supor o que acontece se o x é igual ao primeiro elemento dessa lista. Se o x é igual ao primeiro elemento dessa lista, então, quantas comparações são feitas? Se você fizer as contas aqui, se x for igual a 1, significa que ele vai executar uma vez essa verificação do i menor que n, depois ele vai ver essa comparação aqui, já vai identificar que x é igual ao a1, né? Que o i começa de 1. Então, ele fazer duas comparações aqui, certo? Além disso, ele faz essa comparação aqui. Então, ele faz cerca de 3 comparações, tá? Pode ser 3, 4, não faz nenhum problema. Mas a ideia é que a gente conte quantas comparações o algoritmo faz caso o x seja o primeiro elemento do vetor. Se x for o primeiro elemento do vetor, então são feitas algo como 3 comparações. Certo? Tudo bem, beleza. E se x for o segundo elemento do vetor? Se x ele é igual ao A2 e não é igual ao A1, né? Então, quantas comparações são feitas nesse caso? Cinco? 5. São feitas 5 comparações. Vamos fazer mais um? Então, se o x é o A3, então quantas comparações são feitas? 7. 7, exatamente. Então, são feitas 7 comparações nesse caso. A gente consegue já imaginar qual que vai ser o formato dessa sequência de comparações, né? Então, a gente já consegue identificar aqui o número médio de comparações é algo da ordem de, bom, ele é exatamente 3 mais 5 mais 7 mais, tem essa somatória dessa PA, até no pior caso, que a gente já fez anteriormente, né, que é o caso onde o x não está no vetor, que é 2n mais 1. Ou 2n mais 2, bom, tanto faz. Mas o número de comparações vai ser feito para cada um dos casos possíveis. Então, na média, então são n casos possíveis, né? Na verdade, aqui eu vou supor, para simplificar nossas contas, eu vou suponha aqui no começo que o x está na lista. Que o x ponha x na lista. Ou seja, não vai acontecer aquele caso que nós computamos anteriormente, certo? Que é o caso, estou desconsiderando aquele pior caso. Então, quer dizer que vão ser N possíveis localizações para X. Ou X está na posição 1, ou na 2, ou na 3, ou na N. Então, aqui é o número de casos de comparações quando ele está na posição 1, quando ele está na posição 2, quando ele está na posição 3 e quando ele está na posição N, que é esse 2N mais 1. Certo? Então, são N possíveis lugares que o X pode estar, porque eu estou supondo que o X está dentro da lista. Tá? Então, fazendo essas contas aqui, essa igualdade, esse valor aqui, ele dá igual a 2 vezes essa PA, mais 3
mais N vezes N, desculpa, mais N no final, dividido por N. Então, se fizer as contas direitinho, você vai obter essa igualdade. Certo? Mas vamos lembrar quanto que é o somatório de uma PA com N elementos. PA de razão 1, então tem uma PA 1 mais 2, 3, até N. Isso aqui vai dar exatamente N vezes N mais 1 sobre 2, certo? Então, vou pegar esse valor aqui e vou substituir esse termo aqui de cima. Tá? Eles são iguais, esses termos. Então, o que a gente obtém? Portanto, nós temos duas vezes n mais n vezes n mais 1 dividido por 2, mais... vou colocar mais 1 aqui, porque eu já vou dividir por n. Certo? Já dividi por n. Então, isso aqui é igual a n mais 2. E n mais 2 é o quê? Θ de n. Ou seja, no caso médio, também o algoritmo tem a mesma complexidade que no caso, no pior caso. Isso nem sempre acontece. Tá? Nesse exemplo específico, deu igual, mas pode ser que o caso médio dê uma complexidade de ordem de grandeza menor do que no pior caso. Isso acontece com frequência, na verdade, que o caso médio é muito melhor, a complexidade do caso médio é muito melhor do que a complexidade do caso de pior caso. Isso, inclusive, acontece em extremos, quando a complexidade do extremo, a complexidade de pior caso é algo exponencial, sei lá, n elevado a n, ou 2 elevado a n, no pior caso, mas no caso médio, quando você faz análise de caso médio da complexidade desse mesmo algoritmo, ele é polinomial, ele é n elevado a uma constante c, ou seja, ele é muito, muito mais rápido na média do que quando você faz a análise de pior caso. No caso da busca linear, não. Análise de pior caso ou análise de caso médio deu a mesma complexidade assintótica. Então, veja que nós fizemos a análise de complexidade média, complexidade de caso médio desse mesmo algoritmo. Fizemos a análise de complexidade de pior caso e análise de complexidade de caso médio. Então, a análise de complexidade de caso médio já é um pouco mais elaborada, as contas já são um pouco mais complicadinhas, mas também é uma análise que é possível ser feita e ela é bem útil quando a gente faz algoritmos mais complicados. Oi, pode perguntar. Professor, você pode explicar de novo, por favor, aquela parte que sai da primeira expressão para a segunda? Primeira expressão para esse primeiro igual aqui? Isso, exatamente. Certo. Aqui, simplesmente eu estou reorganizando os termos aqui, né? Se você multiplicar esse 2 para cada um desses termos aqui, quanto que você teria? Você teria uma sequência que seria, eu colocar de cor roxa, se você multiplica o 2 por esse termo aqui em vermelho, você teria 2 mais 4, mais 6, mais 8, até mais 2n. Certo? Qual que é a diferença? O que está faltando nesses termos roxos em comparação ao que você tinha aqui? Está faltando mais um, né? Mais um em cada um desses elementos. Faltando mais um aqui para ficar 3, um mais um aqui para ficar 4, pode ser 5, de 6 para ser 7, e assim sucessivamente. Certo? Falta mais um para cada um desses termos. São quantos termos no total? São n termos. Então, tem mais n aqui. Ficou mais claro? Ficou sim. Agora eu entendi. Beleza? Maravilha. Tem mais alguém com a mão levantada? Pode perguntar? Boa noite, professor. Tudo jóia? Boa Aqui, noite. essa busca linear
Essa busca linear, no caso, é aquela que procura se está no meio, ela tem um escopo de procura e procura se está no meio dela e vai, tipo, indo na metade, não é? Não, não, essa é a busca binária. Essa é a busca quando você tem garantia que o vetor está ordenado. Quando o A1 até o AN está na ordem, sei lá, ordem crescente. Quando está ordenado, aí sim, você pode fazer uma busca linear, uma busca binária, desculpa, que é o que você está falando, né? Essa aqui, não, essa aqui é uma busca linear. Esse vetor, eu não tenho nenhuma informação se ele está ordenado ou não. Então, não posso garantir que se eu for no meio, eu vou poder restringir o problema à esquerda ou à direita. Isso não é possível, porque eu não tenho nenhuma informação com respeito a esse Ah, vetor. entendi. É porque eu tinha visto três comparações e eu fiquei um pouco confuso em função disso, porque Uhum. eu pensei que, como que seria três comparações? Mas aqui então ele procura se está na esquerda ou na direita dele? Não, esse aqui ele vai procurando de um por um. É como se tivesse as N posições, aí começa. Então, esse vetor aqui de N posições, eu não tenho nenhuma informação como que ele está, né? Se ele está ordenado ou não. Ele pode estar qualquer bagunça, qualquer ordem possível. E aí, como eu não tenho nenhuma informação a respeito desse vetor, só sei que ele tem N números lá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pesquisar, o x é igual a 1, sim ou não? X é igual a 2, 3, 4. E assim Ah, sucessivamente. Então, eu vou pesquisar. É por isso que chama linear, né? Linear no sentido que eu vou linearmente buscando do primeiro até o n, o enésimo elemento, e vou vendo se o meu x é igual a algum deles. não, entendi sim. Muito obrigado, Beleza? viu? Por nada. Então, dando continuidade, a gente vai fazer mais uma análise de pior caso, que são as análises que a gente consegue fazer mais facilmente. Então, o próximo algoritmo que eu queria analisar junto com vocês é o algoritmo de ordenação que nós fizemos na última aula também. Nós fizemos aquele bubble sort, rapidamente, só para lembrar como é que era o bubble sort, o pseudocódigo do bubble sort. Então, aqui é um algoritmo que vai ordenar um vetor. Então, o problema aqui, eu quero, dado um vetor, dado uma lista, eu quero ordenar os elementos dessa lista em ordem crescente. Tá? Então, como é que faz o bubble sort? Ele faz um for do i variando de 1 até n, depois faz um for aqui com outro iterador j de 1 até n menos i. Então, tem um if aninhado aqui, se a posição j é maior do que a posição j mais 1, então a gente troca, né? Então, faz troque a J e a J mais 1. Então, esse algoritmo nós também fizemos na última aula, ou na antepenúltima aula, certo? E no final, esse algoritmo ele faz uma ordenação in place, né? O próprio vetor que deu de entrada, ele vai estar ordenado no final. Então, aqui tem um return, o mesmo vetor de entrada é o vetor de saída, porque ele fez uma ordenação no próprio vetor, dentro do próprio vetor, não precisou de uma estrutura externa. Certo? Então, esse é o mesmo algoritmo que nós fizemos há 2 aulas atrás. Então, vou só, algoritmo de ordenação. Então, esse algoritmo, bom, ele no pior caso, né, que a gente vai fazendo uma análise de pior caso, tá? Qual que é o pior caso para o bubble sort? Qual que é o caso onde o algoritmo, esse algoritmo que vai gastar mais comparações? Quando ele está ordenado ao contrário, Exatamente.
Exatamente. Se ele tiver ao contrário, esse algoritmo ele é um pouco ingênuo, né? Ele não verifica. Então, ele simplesmente, se ele tiver ao contrário, tiver inverso, ou seja, ao invés de eu ter os números, eu quero ordenar, digamos, uma lista 5, 6, 7, 10, 15, quero ordenar dessa forma, 15, 20, mas a lista que eu quero obter é essa, né? Mas ele está ordenado ao contrário. Então, está 20, 15, 10, 7, 6, 5. Então, essa entrada aqui é a entrada pior possível para esse algoritmo que está em cima, porque essa entrada aqui é a entrada de baixo, me referindo. Por quê? Porque o algoritmo vai precisar fazer o maior número de operações se a entrada tiver ao contrário, tiver ordenada do maior para o menor. E eu quero a ordenação do menor para o maior. Eu quero uma ordenação crescente. Se tiver decrescente, esse algoritmo vai fazer mais comparações. Então, onde que são feitas as comparações no bubble sort? São feitas aqui, nesse if aqui, basicamente. Então, no bubble sort, na primeira passada, digamos assim, ele vai passar várias vezes por esse vetor, certo? Pelo vetor de entrada. Na primeira passada do vetor de entrada, ele vai fazer cerca de n-1 comparações, que é exatamente pegar esse caso aqui extremo, onde o A1 é o maior de todos os elementos do vetor, e ele vai ter que comparar com cada um desses caras aqui, e para cada comparação, essa comparação ele vai fazer essa troca. Então, esse é o maior número de operações que esse algoritmo vai fazer. Certo? Então, nesse caso, ele vai fazer quantas comparações? Então, ele vai fazer na primeira passada, primeira passada eu me refiro a pegar o primeiro elemento da sequência e comparar com os demais. Então, nessa primeira passada do algoritmo, ele vai fazer n-1 comparações. N-1 comparações. Vou botar só comp de comparações. Faz n-1 comparações. Se você lembrar lá do algoritmo, depois ele vai pegar o próximo elemento, né? O i começa de 1, agora o i vai ser 2. O i2, então, ele vai pegar agora esse elemento aqui e vai comparar com todo mundo, com todos os outros elementos que estão no restante do vetor, exceto o último, né? Que o último já está no colocar certo. Então, esse elemento aqui, ele veio para cá, então veio 20 para cá, e agora eu estou pegando o elemento 15, segundo elemento dessa sequência. Então, agora eu vou olhar o 15 em relação a todos os demais elementos do vetor, exceto o último, que o último já vai estar ordenado. Essa é a ideia do bubble sort que nós discutimos naquela aula, certo? Então, se você não está achando meio estranho aqui a ideia, é bom revisitar aquela aula lá que nós falamos sobre o bubble sort, que eu expliquei com detalhes como que funciona essa ordenação. Então, essa segunda passada do algoritmo essa segunda passada do algoritmo, ou seja, quando i é igual a 2, ele vai fazer n menos 2 comparações. Ele faz um pouco menos, uma comparação a menos. Tá? Fazendo essa análise aqui, na passada n menos 1, ele vai fazer uma única comparação. Ou seja, no total, então, eu vou limpar um pouco isso aqui para não ficar tão bagunçado. Então, no total, quantas comparações esse algoritmo vai fazer no pior caso? Estou sempre olhando o pior caso. Então, no pior caso, esse algoritmo vai fazer n-1 mais n-2 até uma comparação. Isso aqui, novamente, é o quê? É igual a n-1 vezes n sobre 2. Tá? Então, somatório de uma PA de razão 1
Aqui tem n menos 1 termos. Certo? Então, eu vou fazer esse número de comparações. Ou seja, qual que é a complexidade desse algoritmo, de pior caso? Qual que é a complexidade desse algoritmo? Em notação θ. N fatorial sobre 2? Não. N fatorial é demais. N quadrados. N quadrado. N fatorial é muito grande, tá? Por quê? Bom, isso aqui é quanto, né? Isso aqui é n quadrado menos n sobre 2, né? Então, qual que é o termo de maior ordem aqui? Isso aqui é no máximo n quadrado sobre 2. Certo? Então, toda essa número de comparações é no máximo n quadrado sobre 2. N quadrado sobre 2 é θ de n quadrado. Então, a complexidade a notação θ, né? Complexidade de pior caso, estou analisando o pior caso desse algoritmo, né, que é o caso onde a entrada está ordenada ao contrário, a complexidade de pior caso do bubble sort é θ de n ao quadrado, certo? Então, se você não entende muito bem por que é θ de n ao quadrado, eu sugiro dar uma olhada na última aula, tá? Que a gente fez vários exemplos envolvendo notação O, notação assintótica, notação θ. Então, deve ser fácil de ver que esse número de comparações que o algoritmo faz é n ao quadrado, no máximo n ao quadrado sobre 2, né? Que n é positivo. Então, isso é θ de n ao quadrado. Eu vou deixar como exercício para vocês, então, exercício, calcule a complexidade de pior caso daquele outro algoritmo de ordenação, do insertion sort que nós vimos. Então, compara quanto que é aquele algoritmo. Tá? Será que ele é melhor, ou que ele é pior, ou que ele é igual ao bubble sort? Beleza? Então, esses são os algoritmos de ordenação que nós vimos. Eu queria, rapidamente, falar para vocês um pouco sobre algum outro algoritmo, que é o algoritmo para multiplicação de matrizes. Então, nesse finalzinho da aula, eu quero fazer aula longa hoje, eu quero falar para vocês sobre um outro algoritmo para multiplicação de matrizes. Então, falar sobre algoritmo para multiplicação de matrizes. Então, um problema de multiplicação de matrizes, qual que é a entrada, né? O que eu dou como entrada para esse problema? Qual que é a instância? Eu quero pegar duas matrizes e multiplicar e fazer o produto dessas duas matrizes. Então, a entrada vão ser duas matrizes. Então, a entrada são matrizes. Uma matriz chamada de A, que tem dimensão M por K. Então, M linhas, K colunas. E uma matriz B, que tem K linhas e N colunas. Então, qual que é a saída desse problema? Saída é o produto. Então, é uma matriz. Quero calcular a matriz C. Vai ser uma matriz de dimensão, claro, M por N, que é o produto igual ao produto A
por B. Então, eu quero fazer um algoritmo que computa o produto de duas matrizes. Então, qual que é um algoritmo bem simples, que eu acho que você já deve ter implementado aí, que faz multiplicação de matrizes? Então, esse recebe como entrada as matrizes A e B. Então, como que seria o algoritmo para fazer essa multiplicação? Bom, é do jeito que a gente faz multiplicação, né? De matrizes. Como que a gente faz multiplicação de matrizes? A gente pega cada linha, cada coluna, cada linha da primeira multiplica por cada coluna da segunda, né? É assim que a gente faz, na mão, multiplicação de duas matrizes. Então, como que é um pseudocódigo para fazer isso? É fazer um for de 1 até para cada linha da matriz A, então for de I até de 1 até M. Depois fazer um for, então, para cada linha, vou ficar por cada coluna, então fazendo for de uma outra variável J, partindo de 1 até N, que é o número de colunas da primeira, né? Desculpa, o número de colunas da segunda matriz. Vai ter uma variável intermediária aqui temporária, C e J, que ela vai ser inicializada com 0, e para computar essa variável, o valor dessa posição C e J da matriz resultante, que é a matriz produto, eu faço mais um for que vai de 1 até K. E esse for aqui, ele vai ser para computar essa posição C e J, que vai ser igual a pegar a posição C e J atual, a variável C e J atual, mais fazer a soma das posições da matriz A. Então, vou pegar o elemento da matriz A na posição I, Q, e fazer o produto desse elemento pelo elemento da matriz B da posição Q, J. Então, esse é o algoritmo que faz, um algoritmo simples, que faz a computação da matriz produto C. Certo? Vocês já implementaram esse algoritmo? Já fizeram esse algoritmo? Só para eu saber se alguém nunca viu esse algoritmo na vida. Alguém já viu esse algoritmo na vida? Eu já sim, vi professor. em PDF. Beleza, ótimo. Eu já vi. Maravilha. Então, só para eu não estar falando muita obviedade aqui para vocês, para não ficar chato para vocês. Então, tudo bem. Então, imagina que todos vocês, ou a maioria, já fizeram esse algoritmo de multiplicação. Beleza. Então, agora, quantas operações eu quero comparar agora, contar, não quantas operações de comparação, mas eu quero contar aqui quantas operações de multiplicação e somas são feitas nesse algoritmo aqui. Então, vamos identificar onde que são feitas as operações de soma. Então, tem uma soma que é feita aqui, tem um produto que é feito aqui, e basicamente essas são as únicas operações de soma e multiplicação feitas por esse algoritmo, certo? Então, quantas entradas tem a matriz C? Né? Quantas posições tem a matriz C? Eu vou simplificar um pouco aqui. Em vez de supor que essas matrizes são M por K e K por N, eu vou supor que são matrizes N por N. N por K e K por N. Para poder, no final, eu ter uma matriz quadrada, tá? Então, isso aqui não muda a nossa análise, mas só para simplificar o resultado. Então, vamos supor que eu tenho um produto onde o resultado é uma matriz quadrada. Só para simplificar. Então, quantas operações são feitas? Lembra que a matriz C tem N ao quadrado entradas. C tem N ao quadrado entradas. E eu preciso preencher cada uma daquelas entradas. Né? Eu preciso calcular cada uma dessas entradas. Para calcular cada uma dessas entradas, quantas operações de multiplicação e soma são feitas? Então, se você observar aqui, para calcular uma posição C e J
dessa matriz, a gente tem que fazer cerca de... então, eu vou escrever isso aqui. Então, cada entrada de C, da matriz C, custa, em termos de operações, custa para ser calculada N multiplicações e N menos 1 somas. Tá? Então, basicamente, esse é o número de operações que eu preciso fazer para calcular uma entrada da matriz C. Tá? Você pode depois fazer as contas direitinho aqui, mas a ideia é que, para calcular essa entrada, eu preciso, aqui agora eu estou supondo que é tudo quadrado, né? Então isso aqui é n, então eu preciso iterar para um ij, um i fixo e um j fixo, eu preciso fazer uma soma para cada um dos termos de 1 até k, certo? E depois fazer essa multiplicação, a multiplicação também para cada um desses termos. Então, é mais ou menos essa quantidade de multiplicações, n multiplicações e n menos 1 somas para calcular uma entrada. Ou seja, no final, quantas operações são feitas, né? Então, a gente tem um total de quantas multiplicações. Então, eu tenho n quadrado entradas, então eu tenho n multiplicações sendo feitas. Então, eu estou precisando fazer n ao cubo multiplicações para calcular a matriz inteira C. Mas eu preciso também fazer n ao quadrado vezes n menos 1, n menos 1 somas. Certo? Então, veja que aqui eu estou supondo todos os elementos aqui são n, né? Eu não falei, mas aqui eu estou supondo todos n, tá? Tudo quadrado, só para facilitar. Todo mundo é quadrado. Então, por isso que dá essa quantidade de somas e essa quantidade de multiplicações. Essa simplificação de fazer tudo quadrado não é problemática, tá? Isso não muda a complexidade do algoritmo. Finalmente, então, a gente faz quantas operações no total? A gente faz, então, n quadrado, n ao cubo, desculpe, mais n ao quadrado vezes n menos 1 operações. Esse é o total de operações feitas pelo algoritmo. Qual que é a complexidade desse algoritmo? N ao cubo? Exatamente. Dá para mostrar que é n ao cubo. Certo? N ao cubo. Você quer até pedir n ao cubo. Então, por que eu falei desse algoritmo? Porque esse algoritmo trivial, ele é n ao cubo. E talvez seja difícil imaginar como que a gente conseguiria fazer algo mais esperto do que esse algoritmo simples, para fazer o produto de duas matrizes quadradas. Tá? Então, mas a verdade é que é um fato bem surpreendente que o produto de matrizes quadradas então, imagina o produto de matrizes quadradas de ordem n, então n por n, ele pode ser feito em tempo O, pior caso, O de raiz de n elevado à raiz de 7, que é basicamente O de n elevado a 2,65. Ou seja, a gente consegue fazer um algoritmo muito mais eficiente,
esse algoritmo, né, que foi proposto, é um algoritmo muito mais eficiente para fazer multiplicação de matrizes quadradas do que esse algoritmo que nós fizemos aqui, N ao cubo. Então, isso aqui é só para ilustrar que a comparação entre esses dois algoritmos são dois algoritmos que resolvem o mesmo problema. Só que esse aqui tem uma complexidade de pior caso muito melhor do que esse aqui. Tá? Porque ao invés de ser um n ao cubo, é um n a 2,65. Então, é muito mais rápido esse segundo algoritmo. Tá? Quando o n cresce, esses dois fatores eles se distanciam bastante. Beleza? Só para ilustrar que tem mesmo problema pode ter várias abordagens, algoritmos diferentes, e que esses algoritmos não necessariamente têm a mesma complexidade. Né? E, usualmente, esses algoritmos têm complexidades diferentes. Então, tem algoritmos que são mais eficientes do que outros para resolver o mesmo problema. Beleza? Tá, tem muitas perguntas aí. Acho que o Gabriel levantou a primeira mão. Oi, eu tô com duas dúvidas. Tipo assim, a primeira é que você mudou aí ao longo do pseudocódigo o m para n, né? Para dar uma raiz quadrada. Isso. Se continuasse com m, seria maior? Seria mais complexo? Não. Não, a complexidade, no pior caso, ia ser o produto de n vezes k vezes m. Né? Seria, θ disso, n vezes k vezes m. Mas eu só simplifiquei para poder evitar esse monte de letras aí, tá? Mas a análise dá para fazer do mesmo jeito e mostrar que dá alguma coisa da ordem de NKM. Entendi. E a outra dúvida foi que, tipo assim, por que nesse a gente não contabiliza as comparações? Aqui a gente está contando o que o algoritmo gasta mais tempo fazendo, né? Então, Tá. você pode contar tudo. Você pode dizer, conta todas as operações básicas. Não vai mudar. Não vai mudar a complexidade, tá? Se você contar comparações, não vai mudar nada, que a complexidade vai se continuar em ao cubo. Mas então a gente conta aquela operação que é mais relevante para o algoritmo, a operação que o algoritmo executa com mais frequência. Nesse caso aqui, não são comparações, são operações matemáticas, que é o que esse algoritmo executa. Mas se você incluir comparações, não vai mudar a complexidade. Vai continuar sendo θ de n ao cubo. Mas aí não vai mudar a complexidade, porque se a gente pegar aquelas... Por exemplo, se botar de comparações e botar de multiplicação e soma, vai dar igual. Vai dar θ de n ao cubo, isso. Na complexidade, assintoticamente, vai dar a mesma coisa. Entendi. Essa é a beleza de notação assintótica. Ela tanto faz para ela. Por isso que nos primeiros lá nem contabilizava, por exemplo, quando falava i igual a i mais 1. Não contabilizava porque seria menor do que a das comparações. Exatamente, seria menor que as comparações. Ok. Exatamente. Viu, obrigado. Beleza. Eduardo? Professor, eu só não entendi uma coisa. Por que você usou ONU quando você usou falou desse outro algoritmo em vez de θ? Porque esse outro algoritmo, ele a complexidade dele, ele não é exatamente limitada por baixo por essa função. Então, eu consigo dizer algo mais fraco a respeito da complexidade dele. Né? Quando eu digo que é θ, estou dizendo algo mais forte, certo? Eu estou dizendo que aquela função é por baixo e por cima limitada, por n ao cubo, nesse caso aí. Mas quando eu digo que é O, eu consigo dizer só que é, no máximo, n vezes 25. Pode ser que essa função, que é o número de comparações que esse algoritmo faz, ele não seja limitado por baixo por essa mesma função. Pode ser limitado por baixo por outra função. Digamos, seria no mínimo e elevado ao quadrado. Sei lá. Não sei. Teria que ver como foi exatamente feita a análise desse algoritmo. É um algoritmo meio complexo, não é tão simples de analisar. Mas, na prática, quando é um algoritmo mais elaborado, quando não é um algoritmo tão simples como esses que nós estamos vendo aqui, a gente usa a notação O grande. A gente quer limitar o pior caso, quer limitar por cima, quanto no pior caso, o máximo aquele algoritmo vai gastar.
Se você consegue fazer uma complexidade que é por cima e por baixo, ou seja, fazer a complexidade usando θ, notação θ, que aí você dá mais informação a respeito de quantos passos o seu algoritmo faz, certo? Então, esse algoritmo que eu falei aí, que é mais eficiente, ele, pelo menos onde eu vi, ele, a notação, a complexidade dele era com notação O grande, não θ. Então, Eu entendi, mas, tipo assim, quando que eu vou saber qual que eu tenho que usar? Tipo, o que eu tô, tipo assim, confundindo mais é como é que eu vou saber quanto que ele tem um limitante superior e quanto que ele tem, e quando ele, tipo assim, inferior e quando ele não tem, sabe? não sei se eu entendi muito bem, mas o que eu quero dizer, esse algoritmo especificamente que eu estou falando aqui, ele é um algoritmo bem complexo, bem elaborado, assim, não é um algoritmo trivial. Então, ele tem vários passos lá que não são tão simples de a gente analisar aqui. Por isso que eu estou colocando a anotação em O grande dele, porque é a anotação que é usada no algoritmo. Eu não fiz a análise dele para saber um lower bound, um limitante inferior para ele. Mas quanto a questões, a perguntas sobre notação O, sempre a questão vai perguntar: dê um limitante usando notação O grande, ou faça o limitante usando notação θ. Então, isso vai estar explícito na questão. A questão vai perguntar: usando a notação θ grande, faça os limitantes para as seguintes funções. Tem lá as funções, você vai fazer uma notação θ daquelas funções, certo? Então, para efeito de questão, isso vai estar explícito, se essa era a sua pergunta. Ah, não, acho que eu entendi melhor. Obrigado. Beleza? Maravilha. Oi, Gustavo. Professora, minha dúvida tem até um pouco a ver com a do Eduardo. Aí no caso, por exemplo, se eu usasse, no caso aí você falou que você chegou à conclusão de que esse algoritmo tem complexidade de θ grande e de n ao cubo, né? Se eu falasse, por exemplo, que a complexidade dele seria O grande de n ao cubo, ele seria um algoritmo mais eficiente por não ter um limitante inferior? Não, você está me dando menos informação. Está dizendo algo que é mais fraco do que eu estou dizendo. O que eu disse, não que eu estou dizendo, né, mas o que eu estou escrevendo aqui. O que está escrito aqui é que é θ de n ao cubo. Se é θ de n ao cubo, implica que é o quê? Que é O. Se é θ de n ao cubo, isso implica que é, ao mesmo tempo, O de n ao cubo e ômega de n ao cubo, certo? Por definição, θ significa isso. Certo. Beleza. Então, se você me diz que é só n ao cubo, você está dizendo menos do que menos informação do que a informação que eu estou te passando, certo? É um pouco mais Entendi. fraco aqui. O O grande é mais fraco do que o θ grande. Exatamente. O θ Entendi. grande implica o O grande, não o contrário. Entendi. Ok, obrigado. Beleza. Maravilha. Então, só para a gente encerrar esses minutinhos finais da aula, eu queria falar para vocês sobre uma terminologia que a gente usa para falar de tratabilidade de problemas. Então, rapidamente, falar sobre tratabilidade de problemas. Então, a gente tem uma terminologia para falar de complexidade de algoritmos. Então, quando a gente escreve que um algoritmo θ de 1, significa que ele é constante, que o tempo de execução dele não depende do tamanho da entrada. É um algoritmo que, em tempo constante, dá a resposta. Então, quando a gente fala que um algoritmo é θ de n, onde n é o tamanho da entrada, a gente diz que esse algoritmo roda ou executa em tempo linear, né? Linear no tamanho da entrada. Então, algumas vezes você vai ver escrito em livros tem um algoritmo linear que resolve tal problema. Então, quando ele fala um algoritmo linear que resolve tal problema, ele está dizendo é um algoritmo que roda em tempo θ de n. Então, se é um algoritmo que roda em tempo b elevado a n, onde b é uma constante, b é uma constante maior do que 1, esse algoritmo é dito exponencial. Então, eu tenho um algoritmo exponencial que resolve lá um certo problema. Então, é um algoritmo que roda em tempo
θ de b elevado a n, onde b é uma constante. É um algoritmo que roda exponencial. Do mesmo jeito que para outras funções bem conhecidas, que aparecem com bastante frequência, como, por exemplo, função logarítmica. Então, função logarítmica quer dizer que um algoritmo é logarítmico, significa que ele roda em tempo log n, onde n é o tamanho da entrada. Ou, o que aparece com mais frequência ainda, é dizer que um algoritmo é polinomial. Significa um algoritmo polinomial, significa um algoritmo que roda em tempo de pior caso. Estou falando sempre de pior caso aqui, tá? Análise de pior caso. A análise de pior caso, no tempo polinomial, significa que é n, que é o tamanho da entrada, elevado a uma constante c. A gente diz que o algoritmo, nesse caso, é polinomial. Claro, tem o tempo fatorial, né? O tempo fatorial é um algoritmo que executa em tempo θ de n fatorial. Tá? Então, tudo isso é para falar que quando a gente tem um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial, ou seja, um algoritmo que resolve um certo problema rodando em tempo θ de n elevado a uma constante, tempo θ de um polinômio, ele é tipo um algoritmo polinomial, significa que esse problema é chamado de tratável. Chamado problema de tratável. Então, tudo que eu consigo resolver em tempo polinomial, digamos, são coisas simples, são computações fáceis, digamos. Tá? Fácil no sentido que é tratável. Isso por quê? Bom, porque tem problemas que não são tratáveis. Então, tem problemas que não admitem algoritmo polinomial. Então, se o problema não admite algoritmo polinomial, significa que ele é intratável. Então, ele é intratável se ele não admite algoritmo polinomial para resolver. Então, tem problemas que nem admitem qualquer algoritmo para resolver. Então, é um problema que nem tem algoritmo, nem é possível fazer um algoritmo qualquer para resolver esse problema. Então, para esses tipos de problema, a gente diz que esses problemas são insolúveis, unsolvable. Então, só para mencionar que há problemas que nem admitem algoritmos. Então, são problemas que nós podemos demonstrar matematicamente não admitem algoritmo, qualquer algoritmo. Exponencial ou polinomial, qualquer algoritmo. Esses problemas são problemas dito unsolvable. Então, um dos problemas que vocês vão ouvir falar daqui, talvez, quando fizerem FTC, ou se já não ouviram falar, Fundamentos de Teoria da Computação, é do problema, vamos estudar bastante o problema da parada, o problema do halting problem, que é o problema da parada do Alan Turing. Então, um desses problemas, esse problema é um problema que é insolúvel, não pode ser, não tem solução. Então, esse, por exemplo, é o problema da parada, que é o halting do Turing. Opa. Alan Turing. Então, vocês vão ouvir muito falar desse problema quando fizerem FTC, Fundamentos de Teoria da Computação. Tá? Vamos estar em detalhes também. Só para mencionar que tem
problemas que têm algoritmos eficientes, que são tratáveis, tem problemas que têm algoritmo que não é tão eficiente, é um algoritmo exponencial, então esse problema ele não é tratável, ele é intratável, mas tem problemas que nem têm algoritmos. Então, esses problemas são insolúveis, como esse problema da parada do Alan Turing. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Eu só queria passar para vocês alguns exercícios que eu separei, exercícios sobre essa parte de complexidade. Exercícios. Todo mundo encontrou o livro do Rosen? Seja a redação em português ou a versão em inglês, todo mundo tem o livro do Rosen? Alguém não conseguiu encontrar o livro do Rosen? Ô, professor, eu acho que o meu é 7ª edição. Tem algum problema? Não, né? Não tem nenhum problema, tá? Eu tenho a 8ª. Talvez os exercícios não sejam exatamente na mesma, não sejam exatamente na mesma ordem, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que da 7ª para a 8ª não muda nada a ordem dos exercícios, tenho quase certeza. Mas não tem problema. Se mudar, no caso, então, é só a ordenação mesmo, então. Os exercícios são os mesmos. Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Mas eu acho que se você conseguir o 7º, você vai conseguir o 8º no mesmo site lá que você conseguiu. Beleza. Obrigado. Tá? Eu uso o 8º porque é o que eu tenho aqui, que eu tenho acesso. Então, esses aqui são exercícios para vocês fazerem, do 1 ao 4, o 12, do 25 ao 30. São exercícios sobre complexidade da aula de hoje, né? Esses correspondem à seção 3.3 do Rosen, 8ª edição, meu é a 8ª edição. No meu livro, são as páginas 241 até a 243. Esses exercícios, além desse, eu passei lá, eu coloquei lá no Teams, no mural, eu coloquei exercícios da primeira aula que eu havia esquecido, e aí na última aula alguém me lembrou, e eu coloquei exercícios sobre algoritmos lá. Então, eu só queria terminar essa aula dizendo que a gente acabou hoje um capítulo do Rosen, que é o capítulo sobre algoritmos. A gente fechou a parte de algoritmos que tem no Rosen. Tá? Então, qual que é a minha sugestão? E é uma sugestão muito forte que eu faço para vocês. Não leiam apenas as notas de aula. Não assistam apenas às aulas. É preciso sentar e ler o livro, tá? Então, peguem o livro, baixem, consigam de alguma forma, como vocês sempre conseguem esses livros, deem um jeito e leiam o capítulo correspondente. A gente acabou de terminar o capítulo inteiro do Rosen que fala sobre algoritmos. Então, seja a versão 6, 7, não importa a versão, pega o seu livro e leia esse capítulo. Você vai ver que muito do que tem lá, a gente passou por aqui. E é necessário que você leia o livro para poder para ter um bom desempenho nessa disciplina, em particular para ter boas notas na prova. Tá? É essencial que vocês leiam o livro. Não adianta só assistir aula, não adianta só ler essas notas de aula. Tá? Isso é tudo material auxiliar. O principal é pegar o livro e ler. Tem que ler, ler, ler. E dúvidas, coloca lá no fórum, coloca lá no Teams as dúvidas, vai para a monitoria, manda mensagem para o Raul está disponível aí para ajudar vocês também. Eu estou disponível, manda mensagem para mim, ou posta lá no canal de dúvidas e eu tento responder. Beleza? Professor, o horário das monitorias foi decidido? Foi. O Raul mandou mensagem lá no grupo, Mariane. Então, dá uma olhada lá na mensagem que o Raul escreveu, tá? Sobre os horários. Certo? Acho que ele postou ontem, hoje, uma mensagem sobre isso lá no Teams. Gustavo, você quer perguntar alguma coisa? Sim, é só para eu entender se eu assimilei direito o termo, essa expressão limitante. No caso, quando eu falo que uma função f de x é O grande de g de x, quando eu vou tentar estimar, fazer essa estimativa do O grande, aí no caso eu estou achando um limitante superior para f de x? Isso. Dizer que f de x digamos, O de uma outra função, O grande de uma função g de x, significa dizer que f de x é menor ou igual que c vezes g de x, c vezes g de x, para todo x maior que um certo k.
onde C é uma constante e K é uma constante. É exatamente essa a definição. Então, o O grande é um limitante superior. Certo? Beleza, beleza. Obrigado, professor. Nada. Sim, Gabriel? Não, você pode me falar só qual que é o nome do capítulo 3? É o 3, não é? Algoritmos. É só algoritmos? Isso. Ah, tá. Pelo menos na minha versão é o capítulo 3. Não sei na versão em Não, português. é porque, tipo assim, eu acho que é a 6ª edição que eu tenho aqui. Mas não tem um capítulo Aí algoritmo? tem um capítulo que chama, pois eu acho que é o mesmo, algoritmos, números inteiros e matrizes. Deve ser esse. Ah, não, Certamente é beleza, esse. então. É esse sim. Ah, beleza, então. Maravilha. Mas se Não, você sabe valeu. ler inglês, bom, se você sabe ler bem inglês, não é problema para você inglês, tenta pegar a versão mais atualizada, então. Que aí talvez aí você vai ter menos problema com os É a exercícios, 8ª, né? que é a 8ª. Tá bom. Então, que é a versão mais atualizada que eu tenho, pelo menos, que eu acho que é a última versão de todas mesmo. Então, tenta, se você está bem em inglês, prefere ler, pelo menos os exercícios que eu vou tirar são de lá. Então, eu recomendo ter pelo menos essa 8ª edição para ter acesso aos exercícios na ordem correta. Pra ter Não, eu acesso vou aos procurar lá exercícios. então. Obrigado. Beleza. Então, é isso aí, pessoal.